Fala pessoal, boa noite. Hoje é dia 20 de outubro, começando mais um Papo Cueca, o nosso episódio número 9. Você que chegou até aqui, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Compartilhe, deixe comentários lá, né? Vamos participar, gente. Estou precisando de muita ajuda, galera. Vamos lá engajar. 200 inscritos até o final do ano. Vamos lá, galera. Vamos dar uma força bacana para isso aí. Para quem estava acompanhando a divulgação lá no Instagram do Papo Cueca, opa, que é o Papo Cueca Oficial no Instagram, tinha a programação da gente fazer um episódio com o Caio, advogado. Nós íamos falar muito sobre questões legais de guarda, né, a participação do homem efetiva e legalmente, né, na guarda dos filhos depois do divórcio. Infelizmente, na data da gravação, caiu a luz na casa do Caio. Eu tento fazer piada às vezes, mas não encaixa, né? Mas tá tudo bem. E aí a gente vai remarcar para falar isso também, porque com ele, a nossa programação é falar de... Nós temos 2 episódios, né? O segundo, eu quero falar muito com ele sobre questão trabalhista. Ele é um advogado trabalhista com experiência vasta e é também a área de atuação dele. E eu acho que dá para a gente tirar bastante dúvida e participar bastante com isso. Eu vou, na semana que anteceder os episódios, eu já vou deixar alguns quadros de perguntas, de participação lá no Instagram para a gente começar as chamadas desses episódios. E nós também faremos um episódio com a esposa dele, a Michele, a farmacêutica, também fantástica. Cuecas que tem pipi meio-dia, porque o episódio vai falar sobre impotência masculina, impotência sexual, o nosso famoso pipi meio-dia. E eu acho que vai ser, acho não, certeza que vai ser legal também. É um tabu, né? Impotência masculina ainda é um tabu, né? Porque afinal de contas, homem tem que ser viril, másculo, não pode mostrar suas fraquezas. E aí, quando a pintura não sai legal, a brocha fica também ali evidente. Mas já vou agradecer de antemão aqui o Caio e a Michele pela confiança de participar dessa loucura. Adiantar para vocês também que o episódio 10 e o episódio 11 já sairão na sequência, respectivamente no dia 27 de outubro e no dia 3 de novembro. Já teremos o episódio 10 e o episódio 11, tá bom? O episódio 10 vai falar sobre o que eu gosto de comentar da geração ejaculação precoce e as coisas imediatistas. Deixa eu falar um pouquinho de carreira com um amigo meu, que é o Gabriel, o qual eu conheço ele há bastante tempo. E participei de boa parte da evolução profissional dele dentro da área de TI. E o episódio número 11, nós vamos falar com a Dani Mesas, exatamente, né? A Dani Mesas. E não vai ter voadora de cadeira, não vai ter nada disso aí. E a gente vai falar sobre crenças masculinas. Um papo bem legal, ela tem uma experiência de vida muito grande com crenças. Ela é uma profissional hoje que trata essa questão emocional sobre crenças e a gente não imagina o tanto que há de crenças nas nossas vidas, intrínsecas, lapidadas, rupestreadas. Será que se é que essa palavra existe, né? Rupestre existe, mas rupestreastas eu estou inventando agora, pode ser. Mas, começando esse episódio número 9, eu acho que nada é por acaso e tudo tem um motivo por esse cancelamento ter acontecido e por eu estar aqui com o meu compromisso de gravar um episódio para vocês. Eu venho falando muito na minha rede pessoal, né? Pessoal barra, entre aspas, né? Social, né? Porque não é profissional, do Homem Terapia. Eu não tenho perfil particular, eu tenho só 2 perfis, que dos 2 são um do podcast e um do Saúde Mental Masculina. E essa semana já estava um pouco latente eu falar um pouquinho sobre a raiva. E eu comecei a falar, e aí eu senti a necessidade de parar. Vivi uma experiência que eu vou contar para vocês aqui, não de forma muito aprofundada, mas de uma... E as coisas que vieram depois. E eu postei até um Reels ontem no Homem Terapia,
É @homenterapia, tudo junto lá no Instagram, gente. Sigam lá. E eu postei um reel sobre isso ontem, eu decidi aproveitar, estava em dúvida do que falar hoje para gravar esse episódio, mas eu resolvi falar sobre a raiva. E aí, como eu disse, e vou dizer de novo em outras circunstâncias, nada na vida é coincidência. Eu não acredito em coincidências, né? E eu vou mostrar esse cara aqui para vocês. Por favor, equipe do Jacob, não me processem, não estou pedindo jabá, tá bom? Mas esse é um presente que eu ganhei do próprio Jacob e da equipe dele quando eu assinei o Clube dos 5%, que é um curso que eu considero como um curso filosófico de vida, ao qual eu participo todas as segundas-feiras com aulas ao vivo com o Jacob lá da sua casa nos Estados Unidos, em New Jersey. E ontem na academia, fazendo o meu cardio na ergométrica para começar a voltar ao meu processo de correr, eu tive essa frase, tá? O livro chama-se O Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petrie, tá? Eu recomendo para vocês porque ele é um livro basicamente de comportamento. E é um livro que o Jacob ele trouxe experiências reais de pessoas reais e não só de sucesso. Mas o que eu não gostaria de usar essa palavra, mas eu falo que de um fracasso pessoal. E o que nos motiva a enxergar o sucesso e a enxergar o fracasso em conjunto. E eu estou quase no fim desse livro, porque é uma leitura que eu gosto de fazer com calma, e quando eu leio com o máximo prazer possível. E todas as pessoas, pô, eu leio 4, 5, 10 livros por ano, eu só li 2 esse ano. Um chama O Poder do Pensamento Positivo, e esse aqui do Jacob é o segundo, eu espero acabá-lo essa semana. E aí eu vou ler um trechinho para vocês, tá? De uma coisa que eu... No meio da ergométrica, me veio essa frase. Vou ler para vocês na íntegra. Jacob, tô abrindo aspas, tá? O pessoal também da equipe do Jacob que for ver esse vídeo. Toda dor psicológica, como raiva, estresse, ansiedade, angústia ou depressão, resulta da resistência a um fato, acontecimento ou circunstância que nos diz respeito. Toda essa carga de opressão está no passado ou no futuro. Fecha aspas. Fecha aspas. E aí, hoje eu tirei o dia para dar uma descansada, sabendo que eu tinha que fazer algumas atividades hoje. Eu não queria dormir tarde, né? O vídeo está saindo hoje, tá? Não fiquem aí perdidos na data, dia 20, mas eu estou gravando esse vídeo dia 19. E aí eu resolvi me dar o direito de descansar um pouco, assistir o sofá, assistir a Fórmula 1. E aí, a hora que acabou a Fórmula 1, eu falei, vou começar a fazer minhas coisas. E aí, dei uma última passadela nos canais e estava passando um filme chamado O Invencível, sobre um prisioneiro de guerra, um atleta que iria disputar as Olimpíadas de Tóquio no meio da guerra, quando a Olimpíada foi cancelada devido à Segunda Guerra Mundial. Aí tem um trecho do filme que ele falou, puta, era para eu estar em Tóquio aqui correndo, né? Não assim. E aí no final do filme, né? O personagem principal do filme, e é baseado em fatos reais, né? Ele surgiu a seguinte frase: não se vive a vida, né? Não se vive nossa vida na vingança, mas vive-se a vida no perdão. Igual bateu essa frase do livro ontem, e aí na sequência veio, né? Que ele voltou ao Japão e pediu perdão. Pediu não, desculpa.
Ele perdoou todos os agressores dele porque ele foi preso. O único que ele não conseguiu dar o perdão foi uma pessoa chamada Bird, que era um japonês que, dentro de 2 campos, assistam esse filme, é muito bom, maltratou ele chamando de amigo, mas foi a única pessoa ao qual sentiu medo dele. E eu não vou dar mais spoiler sobre isso, eu quero que vocês vejam o filme porque vale a pena, chama O Invencível. E aí eu terminei o meu Reels ontem, e sem querer, né, como as coisas elas se encaixam, né? Falando se a gente gostaria de viver a vida leve, né? Ou se a gente gostaria. Como é que a gente trataria o machucado, né? Porque, por mais que a gente. Em determinado momento se bloqueie, crie as barreiras necessárias, nós não estaremos nunca à parte de sermos machucados por nós mesmos ou pelos outros. E os outros só nos machucam porque nós permitimos. E aí, eu fiquei pensando, né? E aí eu terminei o Reels ontem falando isso. O machucado que a gente faz ou que a gente recebe, porque a gente pode se machucar. E é muito bom que às vezes se machuque. Ele tem sempre 2 caminhos, aí volta a dualidade da vida, né? Você pode esperar ele cicatrizar, e toda vez que você passar por uma situação semelhante àquela, você olha para ele e vê a cicatriz e fala: legal, já passei por isso, tá a marca aqui da cicatriz, e eu tenho uma marca no pulso de cicatriz. E você pode olhar como aprendizado, ou você pode deixar virar uma lepra. E a lepra são aquelas feridas nas pessoas que ficam constantes, fechando e reabrindo até que a pessoa venha a óbito, né? Não tenho conhecimento científico a fundo para falar de lepra, mas a gente sabe que é uma doença que na antiguidade era incrível, né? Tanto é que falam a cura do leproso por Jesus, né? E a lepra é isso, né? Você ficar alimentando a ferida sem fechar ela e sofrendo, né? Com aquilo. E a famosa frase de sempre, né? A dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E eu comecei muito querendo falar da minha experiência de raiva essa semana. Falei um pouquinho, né? A raiva, ela pode ser um combustível poderoso para o bem ou para o mal. A raiva, ela pode conduzir a gente por vários caminhos, e são escolhas. Escolhas com consequências boas para nós, consequências não boas para nós, mas são caminhos escolhidos. E a gente vê tanta coisa, né? Eu sou uma pessoa muito observadora e por estar analisando, né? Estudando o comportamento masculino, porque eu parei para ver o meu, a gente acaba vendo o comportamento dos outros também, né? Não, e eu não vejo mais com julgamento, né? Às vezes, né? Porque a gente para pensar que, puxa, aquilo eu já não faria mais. E a partir do momento que você fala isso, você minimamente você também já está julgando a pessoa por estar fazendo, né? Só que na terça-feira eu decidi dar uma parada, eu não estava confortável de conversar sobre aquilo, não de me expor, mas que eu não tenho problema de me expor, eu acho que o meu caminho nunca será trilhado por ninguém, todo mundo tem que seguir o seu caminho, mas se a gente tiver algumas consultas no meio da situação, é bom, né? É bom ter mãos de apoio e não mãos condutoras do caminho. E eu não estava confortável com o assunto, estava pedindo ajuda mental e espiritual para poder desenrolar. E a ajuda veio na quarta-feira, durante uma sessão de estudos, né, de uma casa religiosa a qual eu faço parte.
E dentro dessa roda, a gente chama de roda, né? Uma casa umbandista, não tenho problema nenhum em falar isso. Até porque eu navego em todas as religiões, porque eu tenho espiritualidade, não religião. Assim como eu também tenho participação na Igreja Messiânica Brasileira. Durante essa roda de estudos, né? A minha entidade da noite, ela, durante uma conversa aberta com todos, e as outras pessoas também ali trabalhando comigo, de a gente não permitir que a gente viva a vida dos outros, né? Nós não temos essa autorização de viver a vida dos outros, e é o que a gente mais faz, é viver a vida dos outros e deixar de viver as nossas, né? E aí a minha entidade que estava ali, ela falou um negócio, isso pra gente, né, não seja um boi de piranha. E para quem não sabe, o boi de piranha é aquele boi já velho, né, na travessia do boi de uma fazenda para outra, de um lugar para o outro, na caminhada do boi. Quando vão passar alguns rios, né, e os rios têm piranhas, eles oferecem o boi mais velho para as piranhas, para elas ficarem ocupadas enquanto o resto do rebanho passa. É um sacrifício de um para milhares ou até quase milhões de cabeças passarem, né? E a analogia disso é o quê? De você se doar e viver muito a vida do outro e deixar a sua de lado. Tanto na doação do seu tempo, quanto no sentimento de raiva que você pode ter do outro, porque as duas te levam a viver a vida que não é sua. Tanto na doação extrema, quanto na raiva extrema também. Você acaba não vivendo a sua vida para viver a vida do outro. E aí, no final, eu tava muito mal mesmo, ao ponto de não conseguir respirar. Eu não sei como é que gato se sente com a bola de pelo aqui, né? Mas eu sempre lembro do gato de botas do Shrek, tá cuspindo aquela bola de pelo. A sensação devia ser a mesma. E me veio a oportunidade de botar para fora o que eu tava mais sentindo, né? De uma coisa que eu pensava que tava não decantada, né? Porque não se decanta nada, porque qualquer alvoroço surge de novo, né? O que estava no fundo vem para cima. De botar para fora o que eu tinha que fazer para parar de viver a vida dos outros. E eu nunca me senti tão confortável, e nem na terapia, apesar de já ter falado isso, eu nunca me senti tão confortável e à vontade de botar a vingança para fora. E eu queria muito que isso passasse. E eu não estava tendo coragem de colocar isso para fora. E eu quero botar a vingança para fora até que eu consegui vomitar essa vingança toda para fora e eu consegui me sentir bem os dias que vieram para frente, né? Como se fosse um peso que tivesse saído das costas. Lógico, se eu não cuidar disso muito bem, esse peso volta. Mas, Arthur, o que tem a ver a raiva com a vingança? Simples. Todo sentimento, toda emoção gera uma reação. E já não é a primeira vez que eu tenho um sentimento de vingança. A minha antiga sociedade na empresa, e eu vou abrir aspas aqui para a Rosa e para o Florescer, porque eu fiz uma constelação sobre isso. Fiz uma constelação sobre isso. E é importante essas terapias de apoio. Eu recomendo a todos vocês que conheçam constelação. Não sei se a Rosa vai assistir isso, mas se ela assistir, Rosa, divulgando o Florescer para você. Depois eu vou deixar também aqui no finalzinho os contatos do Florescer para vocês. E o que eu vi? O que eu fui pedir para ver naquela constelação? A minha vida estagnada. Já sabendo inconscientemente o que eu queria ver. Porque eu tive uma sociedade numa empresa e quando começaram os primeiros problemas judiciais, os sócios pularam fora, deixando, nós éramos em 4, né? Deixando 2 sócios na mão, com todos os pepinos para serem resolvidos.
E ali eu criei de novo, né? Porque já era a minha segunda tentativa de ter uma empresa e a segunda tentativa ao qual eu era abandonado no meio do processo. E ali eu criei vingança. A minha raiva foi tão grande, tão grande, tão grande, que eu criei, assim, acho que a gente sempre cria vinganças ao longo da vida por algum motivo, mas eu acho que ali foi a primeira vingança gigante, real e venenosa que eu criei. E vou falar para vocês uma coisa de coração muito aberto. Foi a partir dali que a minha vida foi ladeira abaixo. Sabe aqueles voos de galinha que você dá uma voada legal, fala, putz, agora eu vou conseguir voar, mas do nada você lembra que é galinha e cai? É isso. A minha vingança até então, e eu pensava nisso, de ver a pessoa se fuder, de estar na merda, e eu olhar assim e falar, se fudeu, você mereceu se fuder. Eu cheguei a esse ponto e muitas vezes não externar, mas, como dizem, deixar aqui no pensador. E quando você faz isso, é a mesma coisa que você ser uma cobra a mais peçonhenta, né? E começar a se picar. Só que você lembrar que você não é autoimune ao seu veneno, diferente das cobras, né? E você não é autoimune ao seu veneno e você começa a morrer. Desculpa. Vocês começam a morrer por dentro. E eu comecei a morrer por dentro. E eu fui ver isso na constelação. E a constelação foi muito clara. Estão cagando e andando para você e eles seguiram a vida. E você está aqui preso pela sua raiva, pela sua vingança. Ali foi meu primeiro contato com a raiva. E como eu não estava sabendo lidar com ela. E aí veio a segunda leva de tratar a raiva. Porque aí os picos de raiva vieram muitos depois. Porque imagine uma pessoa controladora, né? Porque é meu instinto de controle, porque eu fui educado assim, precisei ser assim, porque eu não havia apoio. Muitos diziam, mas será que você deu espaço para as pessoas? Sim, foi dado. Mas eu sempre ouvi de pessoas do lado que eu era um líder nato. E aí quando você ouve de pessoas que estão que deveriam te ajudar, que você é um líder nato, isso potencializa o seu controle quando você não sabe lidar isso, porque a pessoa que fala isso, ela está esperando comando. Só que ao mesmo tempo que ela fala, espera comando, ela te fode pelas costas falando mal de você, que você é um controlador. E eu fui. Nesses sentidos, eu fui um controlador sim, porque eu precisei ter o controle na mão. Enfim, mas isso é um outro rolê. E aí veio a segunda leva de raiva. E aí, de novo, né, veio a constelação para mim, onde um pouquinho antes também, numa outra roda de estudo religioso também, foi me pedido para deixar uma coisa embora. E eu, sem pensar duas vezes, falei, eu quero mandar embora a raiva. E não me foi permitido mandar a raiva embora. Você falou, você tem que ficar com ela, porque ela faz parte de você, como faz parte de todo mundo. Você só tem que se tornar amiga dela para saber usá-la direito. E aquilo também entrou para mim como um tiro de roleta russa, onde eu fui sorteado com a bala e alugou um triplex na minha cabeça, como o pessoal fala. E aí na semana seguinte eu fui convidado a participar de novo de uma imersão de constelação, onde eu trouxe a raiva. E ali a raiva de novo foi personificada. E quando todos esperavam que eu chutasse a bunda da raiva, eu trouxe e dei um abraço gigante nela, falando, você agora é pertencida a mim, porque você faz parte de mim. E se eu cheguei até essa imersão de constelação, foi muito por você. Porque a raiva, gente, ela pode te dar, de novo, dois caminhos. A destruição em massa, ou pode te dar o combustível para você andar para frente. Lembra aquela nota vermelha que a gente tirava na prova, que você falava, vou fazer essa porra na força do ódio, mas vou passar de ano? É a raiva ao seu favor. E de tudo isso que aconteceu essa semana, de todo o aprendizado, de toda a limpeza emocional
que me aconteceu, me vem essas duas porradas de mão de amigo, né? Para fechar o caixão, para não esquecer, ó, tá aqui. Eu recebi 2 cicatrizes através do filme e a segunda cicatriz através do livro, para que haja o perdão, porque a consequência da raiva em algumas situações, principalmente quando você trata a raiva numa situação negativa, é o perdão. E o perdão não precisa ser dado para a pessoa, para a situação diretamente. Dá o perdão para ela em pensamento, mas serve para você. É uma chave de algema a qual você se solta. E aí, nessas semanas, tanta situação que eu vi de homem explosivo, de gente explosiva. Aí ontem eu passei o dia fora de casa, e aí teve uma dentro de um apartamento aqui, uma mulher em agressão física. Vim saber disso hoje, lendo as mensagens do grupo, né? O quanto que a gente deixa raiva, né? Porque a raiva ela tem uma potência muito grande e ela estoura de duas formas, né? A forma verbal, que é uma agressão psicológica muito grave, tão danosa quanto a física, mas piores também, como deve ter acontecido ontem. Eu espero que tenham, com muita sabedoria e leveza, tendo resolvido isso, porque é uma coisa que nós homens ainda fazemos muito, é a agressão. Diz que não é à toa que a gente tem o dom, né, de bater recordes de feminicídio e agressão física. Eu me senti muita vontade de falar sobre a raiva, porque eu acho que é um assunto que eu tenho muito a dividir com todos vocês. Raivas profissionais, raivas pessoais, o quanto que a raiva dentro da gente ela é nociva, né? Porque todo sentimento negativo que a gente não trata vira alguma coisa. Uma agressão, como deve ter acontecido ontem, uma agressão física, né? Uma agressão verbal, uma autodestruição sua, como foi o meu caso, uma autodestruição pessoal. E como a gente consegue perceber isso quando. Vou dar meu exemplo, né? Quando a gente vê que a nossa vida tá parada. Sabe aquela pergunta de crença também, né? Que a gente adora se comparar com as pessoas, né? Por que a pessoa tá indo pra frente ou não? Por que tal coisa acontece com aquela pessoa e aquela pessoa é uma filha da puta, ela não merece aquilo que ela tem e eu tô fudido aqui sem conseguir. E aí tem vários motivos, e todos esses motivos, para mim, principalmente vieram da raiva tratada de forma negativa. E depois que eu parei de querer que as pessoas se fodessem, eu queria me vingar mostrando que eu era todo sucesso. E você também não cresce quando você quer mostrar para os outros que você conseguiu. O teu caminho pode ter resultado, mas é outro voo de galinha, e você tem a certeza que o fracasso te espera logo adiante. E foi o que aconteceu comigo nessa empresa também. E em tudo que veio depois. Eu me sinto muito à vontade, eu estou muito leve de conversar com isso com vocês. É um assunto que não é legal, não é gostosinho de falar, mas que toca em todo mundo. É que vocês não vão ver homem falando disso. E é um papo cueca muito importante. Porque a gente precisa externar isso. Deixar, como eu falei, deixar sentimento represado, uma hora a represa cede. E como a gente já viu em filmes, quando a represa cede, alaga e destrói tudo na frente. É analisar o controle, é analisar o nosso passado, analisar as nossas crenças, porque muito vem de crenças, né? Muito vem de comportamento, muito vem de histórico familiar. É uma engrenagem de um motor que funciona muito bem. Mas esse motor ele pode ser retificado e você pode transformar ele num motor limpo, né? E eu até, falando isso agora, até pensando no negócio, né? A gente parece aquele motor de carro velho que fuma, né? Mas essa é a gente com raiva, esse somos nós com raiva. Mas a gente tem a oportunidade de retificar esse motor e deixar ele limpo. Emissão zero.
tirar esse motor sujo fora, quem sabe até botar um elétrico sem ruído, que saiba lidar. Porque nós passaremos por provas e momentos de tensão e aprendizagem até o final da vida. Cabe a gente saber como lidar com isso. E sentimento é saber lidar. Saber o que não é nosso. O abandono que eu tive da empresa não dizia sobre a mim. Dizia sobre a incapacidade das pessoas que ali estavam. Da falta de honra do compromisso delas comigo. E da falta de honra que eu tive mais para frente também. Com as consequências. Porque o meu segundo pico de raiva foi pelo abandono também. Por estar em casa como homem, trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando do lar, cuidando da empresa, no meu segundo emprego, enquanto situações avessas aconteciam, né? Quando a gente não consegue se libertar de alguma coisa e a gente começa a criticar muito o nosso entorno, a gente acaba fazendo as mesmas coisas. Mas isso é um assunto muito pessoal também, que não vai entrar em nenhum debate aqui. E era isso que eu queria muito conversar com vocês, de trazer, eu vou trazer cortes essa semana, vou me desdobrar para trazer cortes sobre isso, trazer o Homem Banheiro para falar um pouquinho da raiva também, porque a gente explode, né? Seja numa briga de trânsito, seja numa situação de trânsito, seja numa diversão, numa balada, seja no futebol, seja falar de política, a raiva, ela tá enraizada de uma forma tão negativa que está explícita na sociedade hoje. E nós homens temos uma questão que assim, ou a gente é 8 ou 80, né? Ou a gente segura muito a raiva e aí vira aquele vulcão, né, que explode de uma vez, aí a lava arregaça tudo na frente, ou a gente explode na hora. A questão é que os danos são os mesmos. Porém, o que guarda, ele sofre mais. Porque aquilo acumula e o reflexo no corpo e na mente e na vida são piores. Porque vai destruindo a gente a longo prazo. Mas tratados podem ser ressignificados e usados como aliado. Se hoje eu falo com vocês sobre a raiva, é porque eu passei muita coisa negativa, maltratei muito o meu corpo, maltratei muito a minha saúde mental, maltratei muito as pessoas à minha volta, por mais que eu estivesse com a razão, por mais que eu tivesse com a verdade perante os meus olhos e perante uma visão social, né? Ou uma visão politicamente correta. Mas quando tudo é impulsionado pela raiva, o fogo que arde destrói a floresta que não renasce mais. Né? Motor, quando bate muita combustão, ele para. E aí eu pensei muito, consegui linkar os assuntos, e é o que eu queria dizer, conversar com vocês de uma forma bem tranquila, bem leve, o máximo possível, porque não tem nada que toque alguém do que a experiência de um outro alguém. E se você sentir raiva, se sinta acolhido agora. E saiba que há lugares onde você pode colocar de forma segura essa raiva para fora. Onde você pode olhar para a raiva e buscar as raízes dela. Porque a raiva a gente vê na nossa frente. Mas ela é uma raiz tão profunda, de uma forma negativa, que você tem que mergulhar e se distanciar da flor dela de uma, de uma forma que talvez você vai percorrer muito para poder achar efetivamente o começo dela. Mas eu vou falar para vocês, acha e a gente consegue tratar isso. Porque para a gente seguir, a gente morre para viver. Não necessariamente a gente vai reencarnar para passar por experiências de morte e vida.
E quando a gente lida com a raiva, nesse sentimento que a nossa vida está destruída, a gente renasce de novo, porque a gente está matando uma parte nossa que não serve mais. É como a cobra que troca de pele, é como a semente que morre para virar uma planta, né? Porque vocês já pararam para perceber, a semente morre. É igual a lagarta e a borboleta, toda a semente morre. Porque ela deixa de ser semente para virar uma bela planta. E olha o tanto que ela passa até sair um leve brotinho para fora da terra. O quanto que ela já não enraizou para viver aquilo. E é isso, gente. Eu tô bem tranquilo de falar isso, até me fugiu um pouco as palavras agora, porque eu tô numa fase, não tô no ponto de emocionado de chorar copiosamente aqui, mas é uma coisa que fez muito sentido para mim essa semana. Fez muito, eu tive muito contato com coisas que eu estava evitando ver, mas que por passar por algumas experiências me davam gatilhos. E eu quis muito dividir isso com todos vocês. E eu peço muito, muito mesmo, para você que está assistindo esse vídeo, seja homem ou seja mulher, mandem para quem vocês queiram mandar. Para aquela pessoa que explode facilmente. Principalmente vocês mulheres, assistam muito esse vídeo. Porque eu sei o quanto que vocês sofrem caladas com a raiva não contida dos parceiros. E eu sei o quanto que vocês sofrem hoje. Eu tive também muito no lugar de vocês. Apesar de ser uma pessoa que explodia, o fogo era retroalimentado e usado contra depois. Mas hoje eu entendo vocês e para vocês cuecadas que sofrem também disso, de estarem com pessoas explosivas e você que é explosivo, não há demérito em enxergar a sua explosão. Te faz mal. Ah, Arthur, mas eu estou muito bem de vida assim, tá? Mas todo império um dia cai. E o teu império construído num alicerce de areia vai cair. Pode não cair o dinheiro, mas cairão as pessoas e a família no seu entorno com toda certeza. Porque é inevitável as consequências das coisas que nós fazemos. E é com essa frase de é inevitável as consequências dos caminhos que nós escolhemos que eu termino esse episódio 9 com todo o coração aberto para vocês. Pedindo muito, muito mesmo que vocês assistam esse vídeo, encaminhem para quem vocês quiserem, deixem seus comentários. Eu ficarei muito feliz com os comentários de todos vocês. E sigam aqui o perfil, sigam lá também no Instagram o Papo _Cueca _oficial. Sigam o Homem Terapia e sigam também o Florescer Healing. Eu vou deixar aqui os arrobinhas no final. Desculpa. E gratidão, um beijo do fofo e até o dia 27 com o episódio número 10. Gratidão a todos vocês.